foram projetados para que o rei pudesse caçar na sua própria propriedade. Então ele tinha essa vantagem, ele podia navegar e podia também caçar na sua própria propriedade, né? Então por isso que eles foram projetados assim, esse jardim foi projetado tão grande, tá? Então voltando aqui para a aula, aqui então é só a parte onde tem o projeto, ó, aqui está o palácio, tá? E aqui então onde está o projeto do André Lenot, que é o mais detalhado possível, né? E aqui então começa o bosque, mas aí já não tem mais essa imagem, tá? Aqui uma imagem do Google Earth, se vocês quiserem também podem dar uma visitada agora nesse jardim. Ele é imenso, agora ele não tem mais tantos hectares quanto ele tinha antigamente, né? Mas ele ainda preserva uma grande área, né? Que é mantida então pelas visitações que são feitas aqui no Palácio de Versalhes, tá? Então a gente tem aqui seria uma vila da Maria Antonieta. Então a Maria Antonieta, ela era filha do rei Luís XV, ela era esposa do rei Luís XV e ela casou muito nova então com o Luís XV e ela é um pouco infeliz então com essa questão ali da corte, né? E ela se deprimiu muito porque ela demorou muito tempo para engravidar e tal, e aí ela não gostava de ficar na corte, e então o Luís XV mandou construir para ela uma casa que se chama o Petit Trianon, que fica localizado então aqui nesse espaço, tá? Então nesse espaço também existiam vários casas assim que representavam uma aldeia. Então essas tinham vários empregados que moravam, cuidavam de animais. Então a Maria Antonieta ali ela tinha uma liberdade maior assim de não ser rainha, né? Nesse tempo que ela estava recolhida, né? E aí vocês imaginem assim o tamanho que é esse espaço aqui também. É tudo muito preservado, muito interessante, né? Tá tudo certinho lá ainda. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma imagem aqui do que seria. Aqui vocês conseguem ver, ó. Então é uma das casas que tem lá nessa aldeia. Esse não era o Petit Trianon, né? Essa não era a casa dela, era só a casa dos empregados dela, tá? Tinha um lago enorme ali também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui no livro que eu possa mostrar para vocês. Aqui então também foi projetado o Templo do Amor. Foi um projeto que foi feito nesse jardim da Maria Antonieta, tá? Então esse Templo do Amor, ele representa um coreto. Lembram que eu falei para vocês que usavam os coretos em alguns dos jardins da antiguidade? Então esse aqui seria a representação de um coreto também. Aqui tem a representação da figura de uma mulher, né? Esse aqui é o Templo do Amor, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Essa daqui é a senhorinha Maria Antonieta, casou com 14 anos, coitadinha. É uma judiaria que faziam com ela. Mas, e aqui então é a imagem do Petit Trianon. Se vocês tiverem interesse, podem procurar um pouco mais. Essa é bem interessante, só a história de Versalhes e só a história da corte, né, dos reis dessa época, tá? Então, daqui até aqui é uma caminhada horrorosa. Eu vim de a pé e quase morri,
né? Porque quando você entra aqui nos jardins, paga uma visita separada para vir nos jardins, uma visita separada para vir no Palácio de Versalhes, tá? E aí, se você não tiver muita disposição para caminhar de um lado até o outro, eles oferecem um trenzinho. Então, vai um trenzinho, obviamente, que é alguns euros, né? E aí, esse trenzinho, ele vai te levar, então, pelos jardins, porque não tem como percorrer todos, é humanamente impossível percorrer todos eles a pé, principalmente em um dia só, né, no caso, e muito menos percorrer os jardins e o Petit Trianon, né, e o Grand Trianon, que são os palácios aqui que ficam nessa região, tá? Então, mais alguns detalhes aqui do Palácio de Versalhes. Essa daqui é a Bacia da Carruagem de Apolo, ou Bacia de Apolo, ou a Fonte de Apolo. Então, existem várias nomenclaturas, tá? Essa fonte, ela é bem interessante, porque ela é super conceitual. Ela fala que o projeto foi feito através da impressão de que os cavalos estivessem correndo quando essa fonte estivesse ligada, tá? Então precisava ele estar em movimento, eles precisavam estar em movimento e a água tinha que estar em movimento também. Então quando está ligada, até realmente dá essa impressão de que os cavalos estão correndo aqui, levando essa carruagem do Apolo, né, água dentro, tá? Aqui existem mais algumas fontes, tá? Aqui então são os pergolados que eles chamam, então é esses trançados aqui de madeira, né? E eles chamam então de pergolados isso aqui também, tá? Aqui tem alguns números então de Versalhes. Tem o número de árvores, 350 mil árvores, 300 mil flores plantadas anualmente, porque você sabe a gente tem que fazer a reposição, né, dessas flores. 40 quilômetros de arbustos que são podados, no caso em topiarias, 700 topiarias mesmo, e 67 diferentes formas para essas topiarias, tá? 32 hectares de gramado, 43 quilômetros de passarelas, então aquelas de caminhos no caso, 23 quilômetros de treliços de madeira, que é aquela que eu mostrei para vocês, são 15 bosques onde o rei podia ir caçar. Aqui tem alguns números sobre estátuas, sobre vasos, também as fontes e os jatos d'água, tá? E ainda também tem aqui 35 quilômetros de canalização hidráulica, tá? 10% de chumbo e 90% de ferro fundido, então que são canalizações que foram feitas naquela época, tá? E por hora são gastos 4.500 metros cúbicos de água, sendo que esse jardim ele não fica ligado o ano inteiro, né? Hoje em dia ele é mais automatizado, mas naquela época então se utilizava várias bombas hidráulicas e também a força animal. Então o rei ele tinha um percurso certinho para percorrer no jardim quando ele resolvia ir passear, para que as fontes funcionassem. Então eles colocavam os cavalos puxar algum maquinário para fazer então essas fontes jorrarem, e o rei tinha que seguir exatamente o mesmo percurso sempre, para que os funcionários pudessem ir na frente e fazer então essas fontes funcionarem. Então olha só que interessante. Até para quando o rei ia passear no jardim tinha todo um protocolo, né, para que ele visse a maravilha que ele tinha feito através desses jardins, tá? Então, mostrando aqui para vocês o acesso aqui do Petit Trianon, então é a casa de campo, no caso da Maria Antonieta. Vocês podem ver aqui as árvores, os ciprestes dispostos, podem ver a simetria então que existe na plantação dessas árvores. Aqui é uma imagem da janela, então não bastava uma fileira de ciprestes, então a gente tinha aqui mais várias outras fileiras, tá? Seria um conceito um pouco diferente daquela questão de quanto mais se afastava da residência, mais se tinha árvores também, porque era para ser uma casa de campo.
Então aqui que eu quero que vocês observem como as árvores elas eram podadas, no caso, bem quadradinhas. Isso se repete assim por toda Paris, todos os parques de Paris são assim, tudo muito cortadinho, né? É uma dominação absurda da natureza, eles querem demonstrar que eles têm o poder sobre todos os elementos, na verdade, né? E aqui, então, vocês podem ver algumas imagens de quando o jardim está florido, né? Os caminhos, eles são de cascalho, a maioria deles, tá? Então, não tem piso, assim que foi utilizado. Então, a maioria deles é de cascalho. Aqui vocês podem observar aquela fonte da carruagem do Apolo, né? E aqui, como a gente pode observar, foi utilizada a perspectiva. Então, essa perspectiva ela tinha o objetivo ali de causar então, um grande impacto na pessoa que estava visitando o jardim, para que ela visse o poder que tinha o proprietário, né? Para que ela visse o quanto ele era superior. Porque geralmente nesses espaços aqui externos também saíam festas e a corte também ela era composta de muitas pessoas, né? Então, para ocupar esses 700 quartos, eles traziam os parentes dos parentes dos parentes, e aí então isso aí formava a corte, né? Tanto que o povo se rebelou contra a corte, né? Nesse caso. Então aqui são essas fontes aqui, algumas funcionam através da gravidade, mas esses jatos aqui eles funcionam só através de força animal, tá? Então são os animais que fazem as máquinas funcionar nesses casos. Aqui então o bosque de banhos de Apolo, mais uma parte do jardim, fonte de Saturno. E aí então aqui tem a história de como eles obtinham tanta água. Eu quero que vocês deem uma lida nessa parte, né? Como é que funcionava. E essa daqui então é a história da máquina de Marley, né? E aqui então tem algumas representações do que seria então na verdade a máquina de Marley. E aqui ó, então a gente pode ver que lá em cima tem um arquiduto, né, que vai levar a água até os palácios, tá? E no Brasil então a gente tem aqui esse Museu do Ipiranga, que é um museu que tem um jardim que foi inspirado no estilo francês, tá? Então foi um paisagista brasileiro que fez. Na verdade ele não era brasileiro, mas ele fez vários jardins aqui, ele trabalhou muito tempo aqui, tá? E ele é um desses exemplos, tá? Então voltando só mais uma questão aqui, então, vou mostrar para vocês aqui, então no livro mesmo, e aí a gente tem deixa eu mostrar aqui uma parte dos jardins em que ela só foi possível construir, então é nessa imagem que a gente consegue ver. Só foi possível construir esse desenho aqui, esses arabescos que vocês estão vendo aqui, muitos anos depois do falecimento do André Lemaitre, mais precisamente 100 anos depois, para comemorar os 100 anos do Jardim de Versalhes. E, na verdade, aqui, tudo embaixo desses elementos aqui, é como se fosse um grande vaso de concreto fazendo esse desenho, porque aqui em cima é só plantado uma grama, então não tem como fazer esse desenho só com a grama. E então, para fazer o que ele tinha projetado em Versalhes naquela época, né, porque ainda existem as plantas e tal, eles fizeram então toda uma parte aqui subterrânea, né, que são grandes vasos, como se fossem grandes vasos em torno disso. Daí tem a terra ali e aí é plantada a grama, por isso que ela não se expande mais do que o restante, porque o resto não tem ali substrato para que ela avance para fora desses desenhos. Então essa é uma coisa bem interessante.